Vamos iniciar agora a programação de painéis técnicos do FIEC Summit 2022. Cada painel terá uma temática ampla e será formado por apresentações de personalidades do setor de energia com temas individuais. Um mediador conduzirá a conversa com os palestrantes e com a plateia, que poderá participar formulando suas perguntas por escrito e enviando por meio do QR Code e do número de WhatsApp que nós vamos projetar aqui no telão. Pedir a gentileza da produção colocar o nosso telão. Pronto. Nós temos aqui o nosso QR Code e o número de WhatsApp para os quais as senhoras e senhores da plateia deverão encaminhar suas perguntas por escrito para cada um dos painéis que nós iremos começar a partir de agora com o primeiro painel desta manhã do primeiro dia do FIEC Summit 2022. O tema é Ceará, Casa do Hidrogênio Verde e sua inserção global. Vamos conhecer agora nossos palestrantes com seus respectivos temas. Vamos então compor nosso palco. Convido a vir aqui à frente os nossos palestrantes. Senhor Jurandir Picanço, consultor de energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Senhora Duna Uribe, diretora executiva comercial do Complexo do Pecém. Senhor Jorge Boeira, fundador e sócio-diretor da Cognitio Consultoria e consultor independente da GIZ, a Agência Alemã de Cooperação Internacional. O senhor Carlos Costa, Senior Energy Economist do Banco Mundial, participará deste painel de forma remota. E também o senhor Wieland Gurlitt, Senior Partner da McKinsey Company, que também fará sua participação de maneira remota. Convido agora para vir ao palco o nosso mediador deste painel, o senhor Célio Fernando, economista, secretário executivo de Regionalização e Modernização da Casa Civil do Governo do Estado do Ceará. Nós informamos aos nossos palestrantes que cada um terá 11 minutos para a sua apresentação. Nós temos o nosso relógio aqui à frente. Para mantermos-nos rigorosamente dentro do nosso horário de programação, pedimos que, por gentileza, sigam o tempo previsto. E nós aqui da produção vamos informar-lhes quando faltarem 2 minutos para o encerramento de sua apresentação. Senhor Célio Fernando, por gentileza, a condução agora está com o senhor. Muito importante esse primeiro painel aqui, eu com o meu professor aqui, Jurandir Picanço, né? E com essas pessoas que eu aprendi aqui bastante ao longo desse 1 ano e meio. Eu tenho coordenado aqui o Grupo Técnico Estratégico do Hidrogênio Verde e também agora a coordenação da transição energética do Estado. Sou economista e também estou aprendendo bastante todos os dias aqui com essas pessoas. Aqui o Carlos Costa e o Wieland Gurlitt, lá da McKinsey, também do Banco Mundial. E a intenção é essa da gente pegar e construir alguma coisa. Gostei da nossa governadora educadora falando da nossa estratégia climática global, né? Tive a oportunidade de estar na COP e nossa discussão era essa. Naquilo que o Financial Times tinha colocado em 2020 como a bala de prata, o próprio hidrogênio verde, a gente chegava em 2021, pouco mais de 6 meses depois, já com algumas considerações sobre a viabilidade dessa transformação, mesmo antes do problema geopolítico e geoeconômico lá da Ucrânia e da Rússia. Mas, mais do que isso, esse momento de inserção global colocava o Ceará como um desafio, com riscos e oportunidades muito grandes e que não seriam possíveis para essa ambição se a gente não pudesse contar com tamanha inteligência. Quando o professor Jurandir Picanço convidou a Mônica Panic, eu acho que esse é um momento também que marca, né, toda essa construção. Mas quando foi em fevereiro de 2020, nós tínhamos aqui uma missão do MCTI com a GIZ para poder falar sobre o PROCEAR, sobre combustíveis limpos
que também o Dr. Jurandir Picanço participou, para falar sobre hidrocarbonetos, e aquele momento era do H2V, também com as questões de captura de carbono e como é que isso poderia ser feito para a indústria da aviação. Aquilo motivou bastante esse debate, e o professor Jurandir Picanço, logo em seguida, já fez uma live e já foi construindo tudo isso. E, em seguida, o presidente Ricardo Cavalcante, durante a pandemia, resolveu fazer um trabalho muito importante, que é a plataforma do desenvolvimento industrial, e aquela plataforma liderada pelo Carlos Prado, tinha um aspecto muito importante, era ver o que era possível nesse pensamento de curto e médio prazo para poder discutir alternativas para o Estado do Ceará na pandemia. Naquele momento, houve um debate muito importante, Adão Linhares, professor Jurandir, Joaquim Rolim, e colocavam claramente, Lauro também estava lá nesse debate importante, todos, né, que participaram daquilo, não vou citar todos, mas chamaram um grupo de economistas, naquele momento fazia parte, comecei a ouvir um pouco, inclusive do Dr. Jurandir, também do Adão e do Joaquim, sobre essa questão do hidrogênio verde. E até final de julho nós estávamos, isso está no livro da Plataforma de Desenvolvimento Industrial, que foi lançado em outubro de 2020, lá a ideia já da construção do hidrogênio verde como uma alternativa viável para que a gente pudesse conduzir. Então, tudo isso é muito importante e essa cooperação começou a ser bastante construída. O Dr. Jurandir vai fazer uma colocação bastante importante sobre quais foram esses passos e como isso foi se produzindo institucionalmente, né? Através do início lá do GTE, mas que coloca tudo isso. Mas o que é importante? A gente falava naquela época, e acho que eram palavras do Ricardo Cavalcante, sobre a questão de Júlio Verne. Há 150 anos atrás, falava algo sobre essa transformação que poderia sair da ideia do hidrogênio para tudo isso, e etc. E acho que Júlio Verne também fica nessa ideia da ficção para a realidade, né? Nessa ideia que, se nós podemos sonhar, nós podemos fazer. E é nisso que hoje a gente vai estar discutindo aqui as políticas públicas com o Dr. Jurandir Picanço, soluções do complexo do PCM, produção do hidrogênio verde, e entendendo como o Banco Mundial vê também o Ceará no hidrogênio verde, e trabalhos da McKinsey. E aí eu queria só citar esse último da McKinsey, que eu achei importante, porque a transversalidade que colocou também aqui a Natália, do Bloomberg, eu achei tão importante, porque exemplo do que já conversávamos, né, Mônica, sobre transição energética justa e inclusiva. Esse foi o debate na COP26. E, naquele momento, o debate é o seguinte: como essa riqueza, ela pode chegar aos mais vulneráveis. Aqui, no do Ceará 2050, tínhamos uma ideia do programa Renda do Sol, programa trabalhado a várias mãos com a academia e a sociedade civil, que colocava uma ideia da microgeração distribuída, que esse ano foi brindada, por exemplo, com uma lei que pode já, na microgeração distribuída, você poder vender os excedentes para a rede de distribuição. Então, a gente começa já a encontrar o arcabouço institucional para toda essa discussão. E nas cadeias produtivas, eu peguei um pouco da Magda, lá da SEMA, que tudo é energia, gente, tudo é energia. Então, todas as cadeias produtivas acabam sendo contempladas. Eu, como economista, não compreendo tudo que está dentro da ciência da transição energética, mas posso compreender que, se tudo tem energia, nós estamos totalmente interconectados, interdependentes de todo esse processo. É nisso que a gente vai estar ouvindo aqui e como o Ceará se insere nesse momento global. Somos signatários do Net Zero, somos signatários do Under 2 Coalition, estamos na estratégia da ODS dentro do Pacto Global. O Ceará ele conseguiu avançar nesses compromissos internacionais. Recentemente, também na Conferência dos Oceanos, a discussão eram cabos submarinos, essa discussão, falávamos sobre energia offshore, e aí tinha que entender que isso também tem comunicação de dados e transmissão de energia. Fomos convidados agora pela Agência Espacial Europeia para discutir o governo da Nova Zelândia, que discute sobre uma ideia também de 100 anos atrás, do Nikola Tesla, sobre a transmissão de energia por eletromagnetismo sem fios, né? Então, a gente está numa mudança de época, e essa mudança de época traz novos modos de produção, emprego e renda. É nisso que o Ceará está acreditando, dentro dessa estratégia climática global, né, professora Tarim,
que nos brindou com esse Instituto da Ideia e quando pudemos estar lá na COP26. É isso, e vamos começar. São 11 minutos, e eu espero não ter passado meus 4, 5 minutos que me deram aqui para fazer esse pitching, que a única certeza que eu tenho é não uma das certezas do que eu vou estar falando, mas eu tenho aqui meus mestres e professores para poder aprender, como eu já aprendi hoje com a Natália, com a governadora, com o Ricardo e todos os outros. Esse é o nosso papel, fazer essa construção de maneira coletiva e estar aprendendo. Obrigado, gente. É isso. Iniciamos, então, com o Dr. Jurandir Picanço, por favor. Pois não, minha saudação a todos. Eu estou aqui numa ambição de fazer uma apresentação, mas que praticamente já foi antecipada naqueles discursos de abertura, agora na apresentação do Célio, que é mostrar exatamente a inserção do Estado do Ceará dentro desse novo mercado do hidrogênio verde. Então, vai ser muito fácil, porque o que eu vou falar aqui praticamente já foi apresentado anteriormente. Mas o que eu tenho de ressaltar para fazer, digamos, uma apresentação com uma certa lógica, é o grande potencial brasileiro de energias renováveis. Essa é que é a grande oportunidade do Brasil. Esse potencial é em todas as formas de energia, hidrelétrica, biomassa, mas o grande destaque são as formas de energia eólica, onshore, eólica, offshore e solar. E esse gigantesco potencial, mais de 50% do potencial eólico, onshore e offshore, encontra-se na região Nordeste. E o potencial solar da região Nordeste também é um grande destaque. Com isso, nós temos o Estado do Ceará, que tem o seu levantamento, fez o seu atlas eólico e já identificou esse potencial onshore e offshore muito elevado, potencial de geração solar também, de tal forma que essas condições do Ceará estar aqui no centro do Nordeste, do Ceará ter todo esse potencial. Hoje, 88% da energia renovável, eólica e solar, está aqui na região Nordeste. Então, todos esses fatos fazem com que essa oportunidade surja, assim, de uma forma muito, muito ampla, muito clara, e que foi isso que transformou esse momento num momento de oportunidade com o hidrogênio verde. E é isso que foi citado, inclusive, pela Mônica na sua abertura. Então, é para registrar. Quando se identificou essas condições, o grande potencial da região Nordeste, onde o Ceará está inserido, a complementaridade da energia eólica e solar. Você tem energia eólica de qualidade, você tem energia solar de qualidade, com a complementaridade que acontece em muitas regiões. Durante o dia diminui a produção eólica, quando surge a produção solar. Essa estabilidade da composição dessas duas formas de energia extremamente favorável para o uso em eletrolisadores. A localização do Estado do Ceará, próximo dos grandes mercados consumidores, e a pérola da joia da coroa, que é o complexo do PECEM. O país estava pronto para receber essa oportunidade, com a zona de processamento de exportação, com a área industrial, com um porto que é flexível e que pode se adaptar a essas condições, e também com a parceria na administração do governo do Estado com o porto de Roterdã. Então, com essas condições identificadas, olha, o Ceará tem toda a possibilidade de avançar nessa oportunidade. Então, houve aquela iniciativa que já foi citada aqui, tudo que eu estou falando já foi citado aqui, houve a iniciativa de se fazer o entendimento entre o governo do Estado, a Federação das Indústrias, a Universidade Federal do Ceará e o próprio complexo do PECEM. Isso foi anunciado como o hub de hidrogênio verde do Ceará. Essas oportunidades que nós vimos, empreendedores do mundo viram e conseguiram confirmar aquilo que nós estávamos prevendo. E se interessaram, então, em fazer estudos para desenvolver os seus projetos.
de tal forma que, a partir de então, nós fomos procurados na FIEC, no governo do Estado, por empreendedores que vieram ver que condições especiais eram essas. E realmente acreditaram nessas condições, e já são 19 memorandos de entendimento. Hoje está aumentando, que estão sendo assinados mais 2 memorandos de entendimento. Ou seja, aquilo que nós vislumbramos foi confirmado pela percepção dos empreendedores que identificaram essa mesma oportunidade. Então, daí se vem o desenvolvimento para a inserção do Ceará nesse momento global. Então, são diversas iniciativas. O Ceará ele aderiu aos programas Race to Zero, Under Two Coalition. Os projetos do Ceará foram apresentados na COP. O único estado que apresentou projetos na COP, o programa Renda do Sol, a regeneração dos mangues. E o debate do Brasil nesse programa Climate Action. E de tal forma que essa inserção do global do Ceará, ela ocorreu também no OCDE Peer Review, uma cooperação do governo federal para a revisão do ambiente regulatório. E só 2 estados ingressaram nesse programa. Ou seja, o Ceará já tem inserção global dentro dessa iniciativa do hidrogênio verde. E muitas outras ações foram adotadas, voltadas para esse processo. E nós temos, no momento, esse grupo que foi falado, desenvolvendo um estudo estratégico que tem 2 vertentes: a formulação de políticas públicas de energias renováveis voltadas para o desenvolvimento sustentável e a configuração de um hub de hidrogênio verde. Esse estudo, que tem uma participação múltipla do Governo do Estado, da Universidade Federal do Ceará, da FIEC, do Complexo do PECEM, do Porto de Roterdã, da Agência de Cooperação GIZ, que vai ter a apresentação aqui da Cognitio, que está fazendo estudo para a GIZ, a HL Soluções Ambientais. Todos esses parceiros estão trabalhando de uma forma coordenada, desenvolvendo esse projeto do Estado, estabelecendo as políticas públicas e a configuração do hub do PECEM. Outras iniciativas também da inserção do Estado do Ceará estão aí relacionadas, junto ao Banco Mundial, o programa Inuinde da Dinamarca, os estudos que já foram citados aqui do Porto de Roterdã, da GIZ, da McKinsey, e também do Banco Mundial, que vamos ter todas apresentações específicas desses projetos que estão sendo desenvolvidos. Então, o que ocorre é que nós já estamos tomando providências nesse sentido. Então, nós temos aí, o Ceará foi, o curso do Senai foi um curso pioneiro. Nós fizemos um curso de iniciação ao hidrogênio verde, pensando em centenas de participantes, e nós tivemos milhares de participantes, inclusive com participantes internacionais. O Ceará já tem um projeto em desenvolvimento, que é um projeto piloto que está em elaboração, a UFC investindo também no desenvolvimento de laboratórios de hidrogênio verde, e nós já temos ações adotadas. O decreto que isentou o ICMS para tornar mais competitivo a energia do Estado com a energia de outros estados. A resolução do COEMA foi a primeira resolução para licenciamento ambiental do hidrogênio verde. E nós temos o decreto, esse decreto que é recente, é de maio desse ano, que institui o Plano Estadual da Transição Energética do Ceará Verde e dá outras providências. Criou um grupo voltado a desenvolver políticas direcionadas à transição energética. Então, o Ceará está adotando as suas medidas, desenvolvendo as suas atividades e, com certeza, trazendo possibilidade para que esses projetos sejam bem-sucedidos. E aqui nós colocamos, então, o detalhe que vai ser apresentado com muito detalhe pela Dunuribe, que vai me suceder aqui, então não vou... Doutor Picanço, 2 minutos. Eu não vou me alongar muito. E o grande desafio é porque nós temos a oportunidade que a natureza nos ofereceu.
mas para que a gente possa realmente usufruir dessa oportunidade, nós temos que desenvolver uma cadeia produtiva, desde a pesquisa, da capacitação, a produção de equipamentos, a produção da engenharia. Então, tudo isso é um desafio que nós temos, e esse realmente é o maior desafio, é fazer com que essa oportunidade se transforme em oportunidades para o desenvolvimento do Estado do Ceará. Era a mensagem que eu queria trazer, que já tinha sido antecipada pelos oradores que falaram antes, praticamente não trouxe nenhuma novidade, mas para dar essa segurança que o Ceará está tomando as providências para realmente transformar em realidade esse sonho que nós estamos alimentando. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, senhor Jurandir Picanço. Agora teremos a apresentação da senhora Duna Uribe. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui novamente. Nós estivemos aqui nesse FIEC Summit no ano passado e foi um evento que esperávamos ter algumas centenas de pessoas e realmente foram milhares, e hoje nós temos aqui todos vocês presentes online. Pessoas presentes online, tá escutando? Bem como aqui presentes. Estão me escutando? Está desligado. Melhor aqui? Esse aqui está melhor? Pronto, então vamos ficar por aqui. É bom que eu não me mexo. Na verdade, é uma honra, eu já chorei aqui de manhã, é muita emoção, são muitas pessoas trabalhando para a gente estar nesse momento onde nós estamos, né? Não é uma mera coincidência, é realmente uma visão que foi colocada por muitos dos líderes públicos e privados aqui do estado do Ceará, e pessoas até, né, de fora do Brasil. Então, é uma grande satisfação estar presente, fazer parte desse momento histórico que o Ceará está vivendo. E eu estou aqui representando toda uma equipe do Complexo do PECEM que tem se debruçado diante desses planos. E o meu objetivo aqui, pela essa palestra, por essa apresentação, é mostrar às senhoras e aos senhores como o Complexo do PECEM está preparado a receber todos esses investimentos e essas atividades e essa cadeia de valor que virá e que, na verdade, já está vindo, porque nós tivemos o primeiro anúncio de investimento confirmado, que foi feito pela EDP, no projeto piloto dentro da planta térmica que hoje existe no Complexo do PECEM. Então, vou fazer uma breve explanação sobre o que nós temos no Complexo do PECEM e o que nós estamos nos preparando para receber o hidrogênio verde. Como já foi falado, nós temos 2 acionistas, nós sempre agimos de forma inovadora e de vanguarda, né? Nós somos um porto que é considerado privado por ser um TUP, um terminal de uso privado, e nós temos o governo do estado e o Porto de Roterdã. Isso traz o melhor dos 2 mundos, um olhar de desenvolvimento socioeconômico, bem como um olhar do outro acionista que tem séculos de desenvolvimento portuário, que já fez muitos desenvolvimentos, já tomou muitas decisões no passado e que hoje nos coloca muitos conhecimentos e know-how dentro do Complexo do PECEM. E aí, para os que não conhecem, o Complexo do PECEM, por que nós chamamos um complexo? Porque ele oferece 3 soluções. Nós temos a área alfandegada, a área portuária, onde acontecem as movimentações portuárias, mas nós também temos a área industrial, onde grandes das indústrias hoje do Ceará estão instaladas, vamos ver aí bastantes segmentos industriais representados, e a joia da coroa, que é a ZPE, que é a Zona de Processamento de Exportação, a única em operação no Brasil desde 2013. Essa ZPE, hoje ela abriga a CSP, a Companhia Siderúrgica do PECEM, que foi anunciado recentemente, semana passada, que foi comprada pela ArcelorMittal, e no anúncio foi citado, né, que o hidrogênio verde era uma grande ambição e foi um grande ponto dessa aquisição. Então, a gente vê aí como todas as estratégias estão alinhadas. Então, a ZPE ela se encontra dentro do Complexo do PECEM,
eu vou passar muito rapidamente aqui. Existe uma grande lista de benefícios tributários, são benefícios cambiais, bem como administrativos, segurança jurídica com contratos de 20 anos, dando ao investidor, dando ao cliente a segurança daquele benefício ser colocado durante toda a totalidade do contrato por um período de 20 anos, podendo ser renováveis. Então, são incentivos fiscais, tanto na parte federal quanto na parte estadual, que são possíveis dentro de ZPE, bem como os municipais. E aí eu queria trazer uma fala que foi colocada pela Agência de Energia Internacional, a IEA, que fala que, na verdade, os portos industriais serão os grandes vetores de desenvolvimento da nova economia do hidrogênio verde. Por quê? Porque lá já temos indústrias instaladas, temos a possibilidade da logística, a movimentação, importação e exportação, linkando, conectando os países supridores bem com os países que vão demandar esses fluxos de energia, e temos um transporte que precisa ser urgentemente descarbonizado, né? Tanto o transporte marítimo quanto o transporte rodoviário. Então, ali nos hubs e nos vales, né, que pela academia se vê, e pela própria agência e outros acadêmicos, se vê que realmente não é à toa que estamos focando aqui num porto industrial. E aí nós lançamos a nossa ambição, e a nossa ambição, que foi feita conjuntamente com a consultoria do Porto de Roterdã, é que o Complexo do Pecém vai ser o agente que vai promover que o Estado do Ceará seja um player global nessa nova economia do hidrogênio verde, trazendo desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e, obviamente, ambiental. E aí nós colocamos alguns números para que todos tenham uma noção da grandeza, da amplitude, quando se fala de escala, que nós estamos tendo nos nossos planos. Isso são números estimados em 2030, que teremos aí 1,3 milhões de toneladas de hidrogênio verde sendo exportados, sendo produzidos, podendo ser exportados, bem como utilizados na cadeia local. E aí, falando da cadeia, a cadeia de valor, ela é extremamente importante para nós entendermos os suprimentos do que nós precisamos. Energia renovável, já foi falado aqui, e água, nós temos isso. A transformação, ou seja, a produção, as plantas de eletrólise, elas ficarão instaladas em ZPE. A sua transformação, pois hoje o hidrogênio não pode ser transportado, não existem, né, tecnologias ainda em grande escala para um longo transporte. Então, nós estamos mirando na transformação para amônia verde, podendo também termos produção de combustíveis sintéticos. E aí a distribuição localmente para as indústrias instaladas, nacionalmente e internacionalmente, até os off-takers para a sua aplicabilidade. E aí, nessa cadeia de valor, nós somos ambiciosos, né? Então, junto ao governo do Estado e com o Complexo do Pecém, nós entendemos que nós também queremos adicionar valor dentro, aqui, localmente. Então, além de exportar amônia verde, nós também queremos plantas de fertilizantes, os combustíveis sintéticos e etc. Então, essa mensagem, ela é importante que fique aqui. E aí, aqui, o que me pediram que eu colocasse, né? Mas quais são, de fato, as soluções que o Complexo do Pecém traz? O que vocês estão trabalhando? Então, esse slide resume bem. Se nós iniciarmos na parte portuária, pelo que é o nosso core, a nossa chave, a nossa atividade principal, são operações em infraestrutura já existentes. Então, nós estamos nos preparando, fazendo todo o planejamento necessário para poder viabilizar o transporte de hidrogênio via amônia pelo um Pier 2, que nós chamamos Pier 2, que é um pier existente já em operação. Isso a gente se destaca porque não todos os países que pleiteiam ter o hidrogênio verde, hubs de hidrogênio verde, têm infraestrutura já própria.
Tancagem compartilhada, nós estamos negociando com a empresa Stolthaven, aqui também presente, para termos um armazenamento de amônia consolidada e combinada, compartilhada, reduzindo assim custos de capex de todos os investidores que estarão produzindo essa amônia para sentido exportação. E aí o que nós chamamos de utilidades, nós temos a rede de gás natural que atravessa o complexo do PECEM, nós temos aqui a Cegás representada, onde nós entendemos que o hidrogênio poderá ser injetado na rede, tanto quanto a água, a disponibilidade de água, seja água tratada, água industrial ou água de reuso da cidade de Fortaleza, nós teremos essa utilidade dentro do complexo do PECEM para prover isso às plantas de eletrólise. Senhora Duna, 2 minutos. E a rede elétrica, a grande parte do hidrogênio, na verdade, é energia. Então, o que nós temos? Nós temos a subestação PECEM 2, localizada dentro do complexo do PECEM, com conexões de 500 kV e 230 kV, que nós estamos estudando como melhor fazer essa conexão às plantas de eletrólise que estarão localizadas em área industrial amplamente disponíveis. Isso é um outro ponto de extrema importância, que aqui no Complexo do PECEM as empresas podem se instalar e projetar as suas próprias expansões. Então, não há uma restrição de área hoje, e isso é o grande potencial que o Complexo do PECEM oferece. E aí, falando um pouco do Porto de Roterdã, vai haver uma palestra aqui no dia de amanhã. Eu sugiro a todos que, se conseguirem assistir, é muito interessante. Mas alguns números como referência. O Porto de Roterdã estima ter, em 2050, a necessidade de ter 20 milhões de toneladas de hidrogênio verde. E, em 2030, importar um total de 4 milhões de toneladas de hidrogênio verde. Ora, se eu falei de 1,3 milhões de toneladas, nós estamos falando aí de suprir a demanda do Porto de Roterdã, que estima para toda a Europa em torno de 25% dessa demanda. Então, nós sonhamos grandes e temos esse parceiro muito importante conosco. E aí, para finalizar, também falar que foi feito o estudo de consultoria, nós recebemos o estudo esta semana, com a presença deles aqui, onde se viu que, olhando toda a cadeia de valor, e foi feita a análise de cada ponto, é sim possível temos todas as condições, presentes para ter o hidrogênio verde, com um hub de hidrogênio verde a condições competitivas. Então, era isso, muito obrigada. Muito obrigado à senhora Duna Uribe. Agora nós ouviremos o senhor Jorge Boeira. Para mim é satisfação estar de novo fazendo uma fala para um público tão grande, depois de tanto tempo que a gente ficou com a pandemia, a gente não podia se reunir. E, assim, particularmente muito feliz por estar aqui e suceder a fala do Dr. Jurandir Picanço, uma sumidade em termos de energia, fundador do Proeólica lá nos idos da década de 90, que inspirou vários programas que alavancaram as energias renováveis no Brasil, e a Duna, esse ativo que vocês têm aqui, a elevada dotação de recursos naturais que o Ceará tem, de sol e vento, e essa infraestrutura maravilhosa. Mas eu acho que tem uma coisa que é a terceira vez que eu venho para esse projeto aqui no Ceará, e uma coisa que chama muito a atenção, não só minha, mas de todas as pessoas com que eu conversei durante esse projeto que a gente está fazendo para a Agência de Cooperação Alemã, é a respeito da capacidade de governança e de articulação nessa chamada tríplice hélice, que envolve governo, setor privado, aqui na Casa da Indústria, e a universidade. Então, vários dos executivos que nós entrevistamos, das empresas chamadas âncoras, que a gente está chamando, ressaltaram essa característica do povo cearense de saber acolher e saber fazer o diálogo no interesse de todos, quer dizer, conseguindo estabelecer relações de ganha-ganha. E eu vejo aqui o Célio fazendo uma fala tão bonita, no sentido de fazer todas as conexões associadas com essa transformação energética que está passando pelo mundo.
E a nossa mensagem aqui é sobre como é que a indústria cearense pode se inserir nesse movimento de investimento que vai perdurar por muito tempo, não só no CAPEX, mas também no OPEX, né? Sabemos que no início vai ser um processo muito parecido com o que foi com os setores de eólico e solar, que vai ter muita coisa que vai vir chegar pronta aqui, mas à medida que o tempo vai passando, né, Jurandir, a gente quer que a indústria cearense também faça parte dessa festa, gerando empregos, assim como hoje tem o setor eólico gera quase 60% dos empregos no Nordeste. As grandes empresas estão vindo para o Nordeste cada vez mais, e isso significa que o Nordeste, né, Mônica, pode se tornar na realidade, se transformar em umas regiões mais ricas do país, e eu estou junto com vocês nessa. Então, eu queria só falar um pouco do que a gente vai conversar hoje aqui, um pouco da equipe do projeto que a gente montou para fazer esse trabalho, né? Um pouco também dos objetivos do nosso trabalho, explicar um pouquinho de forma bastante esquemática como funciona um sistema de produção do hidrogênio verde, ilustrar para vocês, com fotos, inclusive, as oportunidades para a indústria cearense, alguns resultados parciais e alguns próximos passos do nosso estudo, que a gente não terminou. Nós concluímos dois relatórios iniciais, que nós já apresentamos para o Ministério de Minas e Energia, para a GIZ, e em breve a gente espera fazer essa apresentação mais completa para a coordenação do Hub de hidrogênio, e um pouco de saber mais como é que a gente está querendo envolver a indústria cearense para que ela nos dê informação também, que a gente possa depois construir políticas públicas e interlocução melhor com a indústria. Então, a equipe do projeto, nós temos no nosso time o nosso consultor sênior, que é o Enio Pérez da Silva, um dos maiores especialistas em hidrogênio do Brasil, se não o mais reconhecido, né? Trabalha com hidrogênio desde a década de 70, né? Então ele já passou várias fases do hidrogênio, e ele tá. Eu espero que ele consiga agora enxergar o hidrogênio verde, o hidrogênio realmente dando esse salto em termos de vetor energético, né? Ele que tem trabalhado durante tanto tempo, ele lidera o laboratório de hidrogênio na Unicamp, que inclusive formou o nosso cearense Daniel Lopes, que é o cientista aqui da Hytron, que é uma empresa que muito nos orgulha, o primeiro fabricante de eletrolisadores nacional, junto com Thyssen, Siemens e grandes empresas e startups. Então, quando a GIZ nos chamou para fazer esse trabalho, ele pediu, olha, vamos olhar como que o Brasil pode aproveitar essa onda para fornecer equipamentos? Qual é o potencial para fornecer insumos e componentes? E, ao mesmo tempo, ele disse para nós, eu quero que você olhe lá para o Ceará, para as pequenas e médias empresas industriais de bens e serviços, como é que eles podem adentrar nesse campo. Esse foi o nosso objetivo. Então, para a gente poder identificar onde é que a indústria pode fornecer, nós temos um sistema de produção. Nós não vamos falar de cadeia de valor, vamos falar de sistema de produção. Muita gente vai falar de cadeia de valor, a gente vai falar do sistema de produção de energia. São 4 subsistemas básicos. O primeiro, o sistema de tratamento de água. O segundo, o sistema de eletrólise em si, cujos eletrolisadores, os stacks, então, são todos importados, a priori, exceto da Hytron aqui, que é feito no Brasil. A eletricidade da rede, que vai vir das fontes renováveis, né? Que inclusive a questão da discussão sobre o que é hidrogênio de baixa emissão, é verde, é aquele conjunto de cores que, inclusive, a Júlia falou aqui, Castilho, né? Falou da Bloomberg, e depois você tem um sistema de tancagem, né, armazenamento, e também todo o sistema de ancilar e de controle da planta, porque se trata de uma planta química cujo insumo é eletricidade, aí implica em grandes aspectos de segurança também. Então, se nós olharmos, por exemplo, para o sistema de tratamento de água, nós temos um conjunto de itens aqui, e eu provoco os industriais presentes aqui para que vocês vejam que esses itens que estão dentro de uma planta de hidrogênio, eles são itens que já são fornecidos para diversos setores, como indústria alimentícia, química, petroquímica, farmacêutica, saneamento. Ou seja, aqui estão, no futuro, algumas oportunidades de inserção
para as pequenas e médias empresas do Ceará, não só para fornecer para as usinas de plantas que serão instaladas aqui no PCM, mas também para aquelas que forem instaladas em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Ou seja, o mercado está aberto, né? Então, está todo mundo olhando, e vocês, os industriais cearenses, têm que aproveitar esse movimento que está acontecendo aqui para se prepararem, porque vão ser demandados em termos de qualidade pelas empresas âncoras. Então, você tem aqui desde válvulas hidráulicas até bombas hidráulicas que vão ser utilizadas nesse sistema. Aqui no sistema de eletrólise, esses itens são todos passíveis de ser produzidos no Brasil. Vou deixar essa apresentação com vocês vão ter tempo de refletir em cima e identificar como é que vocês podem adentrar nesse mercado. No caso do tanque de armazenamento, você também tem esses itens, né? Muita coisa de instrumentação e equipamentos de controle de fluxo, né? Tubos utilizados no mercado aí de mineração, mecânica e gás. Um pouco também da parte dos sistemas ancilares. Eu não coloquei as figuras, porque são muitas figuras, mas aqui eu dou um exemplo de como foi feito o trabalho no sentido de orientar a indústria, a FIEC aqui, em termos de, olha, colocamos todos os equipamentos, colocamos as características principais de operação, os materiais que são utilizados em termos de tipos de aço que vão ser necessários, por exemplo, alguns itens, e os setores que têm sinergia. Fizemos isso detalhamento para todo esse conjunto de itens. E, em termos do estudo que nós fizemos, fizemos alguns resultados já. Nós identificamos todos os insumos e componentes por CNAE, por Código Nacional de Atividade Econômica, que o Brasil pode produzir. Identificamos mais de 200 PMEs cearenses nesses quinais selecionados. Tivemos um apoio muito forte da FIEC. Quero agradecer publicamente aqui a equipe do Guilherme Muchali, a Laís e a Raíssa, que nos ajudaram nisso. O Joaquim Rolim também nos ajudou muito. Fizemos a elaboração dessas fichas técnicas detalhadas informativas por subsistemas e identificamos que o padrão de localização e distribuição por porte é muito similar ao padrão da indústria nacional. Senhor Jorge, 2 minutos. Ou seja, nós sabemos que a concentração populacional e também industrial no Brasil está muito focada no Sudeste e Sul, cerca de 70%, o Nordeste tem 10%. Então, esse é um desafio para que os industriais cearenses do Nordeste ampliem essa participação. E esse é o nosso desejo, né, Jurandir? Conteúdo regional, conteúdo local. Essa é mais uma oportunidade que se dá e é preciso fazer o dever de casa. O que nós vamos fazer na sequência? Vamos fazer uma análise dos desafios e oportunidades para a inserção dessas pequenas e médias empresas cearenses nessa cadeia produtiva e vamos também contribuir para o Estado, que está muito bem organizado, um sistema de governança muito bem organizado, no sentido de apontar que ações devem ser feitas e distribuídas ao longo do tempo para acompanhar o desenvolvimento do que está acontecendo. E, por último, a gente quer convidar todos os industriais aqui presentes a responder uma pesquisa onde nós listamos todos esses bens e serviços e nós entendemos que esse é um primeiro passo para você sair um pouco dessa questão mais geral da cadeia de valor de hidrogênio verde, onde é que vai ser usada, e olhar exatamente do teu dia a dia, o que você está fazendo lá na tua fábrica, o tipo de serviço que você está prestando. Então, além disso, de você poder conhecer melhor esses itens, você vai poder também nos passar resultados que nós vamos compartilhar com todas as organizações do Hub de Hidrogênio Verde aqui, que eu falei para vocês, o Governo do Estado, a Federação das Indústrias e as universidades. Vai ser preciso investir em capacitação, competência técnica, produtiva, tecnológica e inovação. É isso que a gente espera. Obrigado. Muito obrigado, senhor Jorge Boeira, fundador e sócio-diretor da Cognitio Consultoria, consultor independente da Agência Alemã de Cooperação Internacional. Obrigado por sua participação. E agora, participando em formato remoto, quero convidar o senhor Carlos Costa, Senior Energy Economist do Banco Mundial. Senhor Carlos, por favor. Muito obrigado à FIEC pelo convite, também obrigado ao Governo do Estado do Ceará. Meu nome é Carlos Costa, como falou, eu sou economista CEO do Banco Mundial em temas de energia e é uma honra para mim compartilhar este painel sobre o papel do Ceará no contexto da maratona do hidrogênio verde. Na minha apresentação, eu gostaria de colocar o foco em 2 assuntos. Um é o papel
da política pública para desbloquear esse energético que é fundamental na transição energética, e também quais são os engajamentos que o Banco Mundial já está executando no mundo nesse desafio. Esse desafio, que é realmente grande, tem o Banco Mundial como a agência multilateral, a banca de fomento líder nessa empreitada. Então, um minuto, eu vou compartilhar minha apresentação. Bom, esse desafio, como eu estava falando, é um desafio enorme que abrange tanto a oferta, como também a demanda, como também as instalações de conexão. A Agência Internacional de Energia tem estimado que, para atingir as metas no 2050 de emissões líquidas zero, vão ser precisos investimentos na ordem de 1.200 bilhões até o 2030. Ou seja, estamos falando que é um desafio da ordem que teve o gás natural na década de 60 e 70. Enquanto os tipos de desafios, como vocês sabem, tem pelo menos 8 grandes desafios que podem dificultar a implementação de projetos de hidrogênio verde. Por um lado, tem o próprio custo do eletrolisador, que na apresentação recente se comentava que se espera que esse custo caia bastante até nos próximos 10 anos, na ordem no mínimo de 50%. Isso faz que os investidores tenham a atitude de esperar para investir até que o preço caia o suficiente e se estabeleça num nível mais de longo prazo. Por outro lado, tem a própria incerteza da tecnologia, por causa de que todos os projetos que, por enquanto, têm sido implementados são de menor escala, então há um nível de risco para passar dessa escala menor para uma escala de 1 gigawatt. Mas também tem desafios próprios dos modelos de negócios, esses modelos de negócios que não somente têm a ver com a produção, mas sim também com os contratos com o off-take. Então, esses 8 desafios, que também incluem a parte de formação de talentos, acredito que o Banco Mundial tem uma experiência suficiente e uma equipe para subsidiar o governo do Estado e o próprio PCEM na implementação desses projetos. Em concreto, nós temos apoiado o governo na parte do baixar o custo dos eletrolisadores, que eu vou comentar mais aqui na frente. Também na parte do modelo de negócio, a gente está entrando agora com um projeto com o governo para suportar esse modelo de negócios nos próximos 5 anos. E na parte de inovação, com a FIEC e a própria Universidade Federal do Ceará, com o objetivo de ampliar o centro de energias renováveis com a questão do hidrogênio. Da mesmo jeito que a Petrobras fez no Rio com o petróleo, achamos que o Ceará tem uma oportunidade única para criar um centro de inovação em torno do hidrogênio que permita atrair os talentos, não somente do Estado, mas sim do resto do país, da Unicamp, da USP, enfim, de todas as universidades de peso do Brasil, que teria o Ceará como centro de inovação. Enquanto a visão do Banco Mundial, a gente enxerga esse processo como um tripé, que, por um lado, temos a questão do marco regulatório, aí temos os exemplos da participação do banco na Colômbia e no Chile. Na parte de instrumentos de políticas, que aí o banco tem participado em países como Oman, Catar, Arábia Saudita, Argélia, e na própria implementação de projetos pilotos, que neste momento o Banco Mundial é o parceiro estratégico do governo do Chile e esperamos que em breve também sejamos do governo do estado do Ceará. Enquanto a parte de conhecimento, no 2019 o Banco Mundial criou o programa do hidrogênio verde, que visa suportar todo o processo de uma maneira holística. Isso abrange 3 grandes atividades. Uma é o conhecimento global,
com publicações de altíssimo nível técnico, também processos de assistência técnica, que, como falei, estamos começando em breve uma no Brasil, e a terceira perna é a parte de financiamento. E aqui no financiamento não é somente o financiamento que o próprio Banco Mundial o Grupo Banco Mundial pode trazer. E o peso do Banco Mundial, o selo do Banco Mundial para atrair fundos concessionais, seja o Fundo do Clima, seja o GEF, enfim, há um monte de oportunidades de financiamento que só uma instituição com o peso do Banco Mundial pode levar de uma forma bem sucedida. Enquanto a parte o valor adicionado do banco, também gostaria de colocar que é o único banco multilateral que tem áreas de prática que vão muito além do próprio setor de energia, porque, como sabemos, esse processo abrange tanto a parte de agricultura, e aí temos a prática de agricultura do banco com os fertilizantes, que é um off-taker fundamental nesse processo, também a prática de água para o outro insumo que precisa para esse processo, a prática de transporte para a criação de corredores verdes em torno do PCM, e também a própria área de educação. A gente enxerga esse processo no PCM como um case mundial, onde não somente tem os grandes players chegando no PCM, mas também tem uma comunidade. Tem o São Gonçalo do Amarante, que é uma comunidade que em breve vai ser um case de boa transição energética, onde o Seu Severino vai estar também tendo a sua renda do sol ao lado dos grandes players, como a Engie, a Fortescue e tantos outros que têm assinado memorandos de entendimento com o governo. Então, aqui um pouco o mapa dos engajamentos do Banco Mundial no mundo. Como vocês estão vendo, a presença do banco é crescente, e não somente tem os grandes países tipo a Índia, mas também pequenos países como as ilhas do Caribe. Em verde, aqui são aqueles aqueles países que já temos projetos em andamento. Em azul, aqueles que estamos em negociações, e em roxo, aqueles que vemos um potencial importante no futuro. Enquanto na América Latina, que tínhamos? Por um lado, a Costa Rica, com o Banco Mundial também apoiando o processo da Costa Rica para atingir uma economia verde em sua globalidade, não somente com energias renováveis, mas também com toda uma economia que esperamos que seja mais resiliente nos próximos anos. Na Colômbia, com um processo de transição energética que abrange hidrogênio, geração offshore, geração distribuída, e também a conexão desde a Guajira, que é o Caribe colombiano, com o centro do país. Esse é um processo que vemos também com grande potencial. E chegamos no Brasil com esse processo que iniciamos já o ano passado através da SEDET, e que esperamos que nesse 2022 e 2023 tenhamos já processos mais em andamento. E, por último, a questão do Chile, que, felizmente, aqui o Banco Mundial tem sido parceiro do governo, e, em breve, está indo o projeto de um fundo de transição, fundo para viabilizar projetos de hidrogênio verde para o board do Banco Mundial. É um fundo da ordem de $100 milhões, que achamos que é um primeiro passo para esse grande desafio que o Chile tem. Agora, voltando para o PCM, eu, pessoalmente, acredito que o PCM tem tudo para ser bem-sucedido no mesmo nível que o Chile está tendo já nesse momento. Bom, além da América Latina, o banco tem engajamento de hidrogênio verde na Índia, Marrocos, Tunísia, Namíbia e também no norte da África. Isso permite, mais uma vez, colocar o Banco Mundial na frente, no leme desse processo de engajamento das agências multilaterais com os governos. Senhor Carlos, o senhor tem 2 minutos.
Vamos lá, tranquilo. Por último, na parte de assistência técnica, o Banco Mundial tem identificado 4 grandes pilares para o Brasil. O primeiro é a parte de hidrogênio, que vou comentar mais um pouco no final. O segundo é a remodernização do sistema hidrelétrico. O terceiro é a modernização do sistema de distribuição. E o quarto, a geração offshore. Com a parte de hidrogênio verde, temos o total convencimento que o Ceará está na hora certa, no momento certo, no lugar certo para ser o grande projeto do país. Porque e é importante que fique claro, não é um projeto do Ceará, este é um projeto da nação, sendo o Ceará o leme desse navio. Eu, finalmente, gostaria de dizer que há 20 anos eu visitei o Fortaleza e tive o prazer de conhecer o centro da Gondomar. E há uns meses visitei o PECEM e fiquei impressionado. Realmente, esse é um projeto que é assim, a gema da transição energética do país e, portanto, temos razões para acreditar que o Banco Mundial também é o parceiro certo, na hora certa, para acompanhar o Estado e o PECEM nesse desafio, que é um desafio continental e da ordem de um país do tamanho do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor Carlos Costa, Senior Energy Economist do Banco Mundial. Obrigado por sua participação. E agora acompanharemos também, em forma remota, quero convidar o senhor Wieland Gurlitt, Senior Partner da McKinsey & Company, que fará a sua apresentação. Senhor Gurlitt, por favor. Bom dia para todas e para todos. Grande prazer estar com vocês hoje com este congresso. Eu já estive várias vezes em Fortaleza em outros congressos sobre hidrogênio verde organizados pelo governo do estado. Sempre foi um grande prazer. Esta vez, infelizmente, não consegui viabilizar a logística para esta pessoa que eu teria preferido. Para ficar dentro dos 11 minutos, eu gostaria de estressar um ponto muito dos diferentes mercados domésticos e globais, que acho que foi até nas outras palestras um pouco menos abordado, e talvez repetir menos temas bastante certos e conhecidos sobre as vantagens de geração de energia eólica, por exemplo, no Ceará e no Brasil. Se nós podemos projetar isto, mais uma página, por favor. Nós realizamos lá no ano passado um grande estudo com 18 empresas do setor privado sobre o desenvolvimento do hidrogênio verde no Brasil e chegamos a certas conclusões. Primeiro, o Brasil é muito competitivo para isso, além das vantagens já discutidas bastante lá de baixo custo de geração renovável, tem altíssimo potencial de expansão da base renovável, que outros países não têm. Tem uma rede elétrica integrada, que é uma grande vantagem, porque evita esses sistemas isolados de ilha, como outros países planejam. E tem um mercado doméstico em potencial muito relevante para o hidrogênio verde, que também outros países que estão competitivos para o mercado global não têm isso tanto, em tal valor o mercado doméstico. Nossa visão é uma oportunidade muito grande. Calculamos lá para o ano 2040 15 a 20 bilhões de dólares pelo valor de produção, pelo LCOH, né? O preço e a receita vai ser maior, mas pelo valor do custo econômico de produção, 15 a 20 bilhões de dólares. E o que isso vai requerer, basicamente, são investimentos muito grandes. Né? Isso significa, em números redondos, duplicar a base de geração energética que o Brasil tem. Não só a base renovável, mas toda a base que o Brasil tem que ser duplicada até o ano 2040 para chegar nesse valor. Em nosso ponto de vista, é possível, mas é uma grande empreitada, é um grande investimento necessário. Vamos ir para pular o próximo chart e já para mais um. Se nós compararmos, mais um, por favor, se nós compararmos lá a competitividade de vários países, vamos avançar mais um chart, por favor, dos vários países, nós enxergamos que o Brasil é bastante competitiva, Chile é o país mais competitivo, mas em relação com outros países, o custo do Brasil é muito competitivo.
nós sempre comparamos, como outros analistas também, aqui países, mas o que é mais certo realmente seria comparar projetos e localidades específicas, porque cada país tem range de competitividade, e dentro do Brasil, obviamente, o Ceará é um dos mais competitivos, e faz muito mais sentido comparar localidades específicas do que países. E, de novo, uma vantagem muito grande no Brasil, além do custo, é o fato que é possível conectar geração de hidrogênio verde à rede, não para depender de energia de terceiros, mas para servir como buffer, né, para evitar um excesso de investimento em geração ou eletricizadores pela irregularidade da geração. Significa que o Brasil permite, pela rede, que é bastante renovável, sistemas mais balanceados e com melhor economia de CAPEX do que outros países que têm esses sistemas mais isolados e quando não tem vento, não tem sol, também não tem hidrogênio e grandes ativos ficam ociosos. Podemos para mais uma página. Comparando, olhando as vantagens do Brasil e as vantagens adicionais que a Ceará tem. O Brasil tem já custo nivelado de geração de energia bastante baixo, tem potencial muito grande de expansão. Isso é uma vantagem comparando, por exemplo, com países que precisam de hidrogênio verde, como Europa, Japão, Sul de Coreia. Mesmo se tiver custo razoável, não tem mais espaço. Significa está chegando no limite, ou já chegaram no limite, e no Brasil tem espaço quase ilimitado para expandir a energia eólica e solar. Como eu já mencionei, uma rede elétrica integrada e bastante limpa, uma vantagem que poucos países têm. Tem mercado doméstico bastante relevante, que também outros países não têm. Países como Chile e Marrocos pensam apenas em exportação. O Brasil pode pensar, ou deve pensar, numa combinação do mercado doméstico e o mercado de exportação, porque o Brasil tem setores industriais como fertilizantes, siderurgia, indústria química, que podem absorver bastante e devem absorver bastante hidrogênio verde no mercado doméstico. Uma grande vantagem, do nosso ponto de vista, ter esta complementaridade. Eu gostaria de destacar como último ponto setor, o setor de ferro e aço. O Brasil é o segundo maior exportador de minério de ferro e nós vemos grande complementaridade com hidrogênio verde e minério de ferro pela economicidade de produzir ferro verde pré-reduzido no Brasil, exportar como HBI, né, Hot Briquetted Iron, e não de forma solta como minério de ferro e hidrogênio verde. Uma vantagem econômica grande, até agora não explorada, mas uma grande vantagem em potencial. Se nós olharmos as vantagens do Brasil, nós podemos adicionar algumas vantagens específicas de Ceará. Ceará tem custo de geração espetacularmente baixo, potencial muito grande em termos de capacidade adicional. O estado de Ceará foi sempre protagonista, é o primeiro estado que posicionou nessa indústria, e isso gera uma grande vantagem de ter hub bem definido, né? O P100 é hub extremamente bem definido. Outros estados também no Brasil não têm isso tão claramente. Não é muito claro se tiver projetos de hidrogênio verde, onde seriam as localidades, né? Porque tem várias opções sempre. E a Ceará já tem hub definido, como a ZPE, com uma grande vantagem para reduzir o valor de CAPEX, para reduzir impostos de CAPEX. Vai ter muitas sinergias entre os diferentes elos. Nós acreditamos muito na sinergia do hub. Tem muita sinergia entre energia renovável, eletricizadores, estocagem, portos, indústrias downstream que consomem hidrogênio e derivados. De novo, isso é uma grande vantagem que existem poucos outros lugares no Brasil e até em poucos outros lugares do mundo. Tem lugar definido que concentra esses investimentos e que garante a captação dessas sinergias. Nós podemos para a próxima página. Eu não vou entrar em todos os detalhes desta página. Nós fizemos uma análise da competitividade do Brasil em comparação com outros países com baixo custo
para exportações para os mercados que deveriam demandar hidrogênio verde ou derivados e não têm possibilidade econômica de produzir na escala necessária. Esses mercados são o Japão, em extensão Coreia do Sul, União Europeia e Reino Unido e partes dos Estados Unidos, basicamente a costa leste. E eu gostaria de destacar 2 fatos aqui, sem entrar em todos os detalhes. Primeiro, se nós olharmos lá a parte escura embaixo dessas colunas, o Brasil é bastante competitiva contra outros países como Chile, Marrocos, Austrália, Arábia Saudita. Significa que é muito bem posicionado. Nós colocamos aqui Brasil 2 vezes, dependendo do custo de capital assumido. Obviamente, o custo de capital é um grande fator de custo aqui. A maioria dos países calcula como 7%. Muitas empresas no Brasil, no estudo que nós fizemos no ano passado, dizem, bom, 7% nos parece pouco, vamos simular com 9%, assim colocamos as duas versões. Né? Sr. Wieland, 2 minutos. Obrigado. Se for calculado como o mesmo custo de capital, 7%, bastante competitivo. O segundo fato, isso talvez é mais importante, as colunas mostram o custo no país de destino se o produto necessário é hidrogênio verde. E isso mostra que uma grande parte do custo é a amonificação, transporte e craqueamento para de novo ter hidrogênio verde. Significa que quando nós precisamos de hidrogênio verde, por exemplo, na siderúrgica na Europa, 70% do custo é preparação para transporte e preparação para o uso, e os custos de geração no país de origem tem menos peso, não tem mais do que 30% do peso do custo total. Isso me leva para o último ponto, se nós formos ir para a última página. É muito importante pensar nos mercados domésticos, exportação indireta e exportação de fato. Muitas empresas pensam muito no mercado de exportação na forma de metanol ou de amônia, mas com esses custos, isso só faz sentido se o produto necessário no país de destino é amônia. Né? Se o produto necessário é hidrogênio verde, todo o custo fica muito alto. Vai ter um mercado, mas o mercado talvez não tenha tanto esse tamanho por causa dos custos de transformação e transporte. E por isso é importante pensar nos mercados domésticos e o que nós chamamos de exportação indireta, exportação na forma de ferro reduzida, exportação, o que nós chamamos SAF, Sustainable Aviation Fuels ou Synfuels, transformar hidrogênio verde em produtos que são mais fáceis a serem exportados. E por isso o ponto que a Duna mencionou do Porto de Pecém é tão importante, a importância de valor agregado, de uma cadeia de valor que transforma parte de hidrogênio em produtos que são mais fáceis a serem exportados. Exportação de hidrogênio não é tão trivial em termos de custo. De novo, se o produto necessário na Europa ou Japão é hidrogênio, os econômicos não são tão favoráveis e por isso é importante pensar em formas alternativas de exportação, como ferro reduzido, produto de aço, como fertilizantes, como, por exemplo, synthetic fuels. Com isso, eu gostaria de concluir a minha breve apresentação. Muito obrigado ao Sr. Wieland Gurlitt, Senior Partner da McKinsey & Company. Obrigado por sua participação. E agora eu passo a palavra para o nosso mediador, nosso moderador, Célio Fernando, que fará a condução agora das perguntas. Alô. Bom, dado o adiantado da hora, nós vamos fazer uma coisa bem rápida nesse fechamento. Eu tenho algumas perguntas aqui do Zé Carlos Braga, diretor da Cactus, também outras pessoas que participam aqui do debate desse painel. Eu queria colocar só uma questão, que é muito importante, e dar 1 minuto para cada um, e fechar com o Dr. Jurandir Pecanço esse último minuto, mas pedir para que cada um dos palestrantes faça as suas considerações olhando o Ceará nessa inserção global. Uma coisa bastante simples e aproveitando que esse momento foi um momento muito rico. E eu queria aqui homenagear um amigo que eu aprendi a respeitar na liderança dele, que esse projeto não seria possível pelo governo se não tivesse sido puxado por ele,
obviamente trazendo o governador Camilo e agora a governadora Isolda, que é o secretário Maia Júnior. E, em nome dele, agradecer a todos que construíram esse projeto. Bom, gente, então fica essa manifestação e vamos seguir. Eu acho que, nesse momento, Jorge, eu queria deixar essa apresentação para um outro momento, porque ele fez uma provocação tão interessante que 200 indústrias poderiam ser trabalhadas. Ele disse que não poderia responder pela FIEC, viu, doutor Jurandir Picanço? Mas olha as cadeias produtivas que estarão integradas em todos os processos. Eu provocando um pouquinho a Duna, poxa, Duna, será que tem espaço lá no PCM para trazer tantas cadeias produtivas? E olha a transformação que vem do Ceará. A ponta do iceberg é o hidrogênio verde. A transição energética são muitas cadeias produtivas, mas isso integra, a energia está em todos os setores, né, Magda? Então, a partir daí, a gente entende como isso. E eu queria entender como é que a gente vai conseguir exportar, e aí para o Rio Grande e para o Carlos Costa, como é que nós vamos conseguir exportar energia, sendo que o Brasil é o celeiro do mundo, e aí eu só tenho uma palavra como economista. Para mim, tudo é escalabilidade. Escalabilidade começa com essa amônia. E essa amônia, ela vai dar o quê? Preço. Preço vai dar demanda e dar viabilidade aos projetos. E, nesse instante, quando você tem isso, a amônia é um insumo fundamental para o celeiro do Brasil na fertilizante. Olha que competição interessante que o mercado interno brasileiro vai. Eu vou passar aqui, em primeiro lugar, para a Duna, vamos ver como é que ela resolve o problema que o Jorge colocou e depois passar para os demais aí, na ordem, Duna, Jorge, Carlos Costa, Wickland e depois, finalmente, Jurandir Picanço. Obrigado, gente. Perfeito, secretário Célio, obrigada. Bom, eu acho que um ponto que eu gostei muito nesse debate, nessas palestras, foram as oportunidades das pequenas e médias empresas, né? Porque a gente sempre está falando aqui de investimentos bilionários, até em dólares, né? Não só na nossa moeda. E muitos dos regionais, dos locais, nos perguntam, poxa, mas e nossos negócios? Né, quais são os frutos que nós vamos colher? Então, é muito importante aí o governo do Estado e todos nós participarmos dessa inclusão para que todos se beneficiem. Porque se apenas alguns se beneficiarem, nós realmente não estamos atacando a questão como um todo, como a governadora falou. A gente está falando de natureza, a gente está falando de vida, a gente está falando de limitar ou reduzir desigualdades sociais. Então, acho que é extremamente importante. E, sim, haverá espaço, com um bom planejamento, né, do nosso plano diretor, haverá espaço para recebermos todos no Complexo do PECEM. E, para fechar, queria convidar todos, nós temos um stand lá fora com o Complexo do PECEM, com a equipe toda disponível. Se quiserem conversar, debater, se apresentar, fiquem totalmente à vontade. Nós estamos lá como autoridade portuária, também nossos prestadores de serviço, vendo aqui alguns clientes presentes, então fiquem à vontade de estender o debate lá fora. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde de novo. Obrigado pela oportunidade de falar. Ele me perguntou aqui, você vai falar sobre como que as indústrias vão conseguir se inserir. Eu disse, olha, não posso responder isso, pergunto para a FIEC, porque eu sou apenas um simples consultor. Mas eu queria fazer aqui também um reparo, que na minha fala eu não cumprimentei a secretária Rosiane, que está aqui, que a gente conheceu na CDET, né? Ali na fala eu esqueci, queria cumprimentar, ela não está nem aqui, cumprimentar o secretário Maia Júnior, né, que lidera a pasta, e fazer uma referência também aqui à minha colega Edilane Camilo, peço que ela se levante. A Edilane também é uma consultora lá da Cognite, que está nesse trabalho. Nós temos duas mulheres consultoras, doutoras em ciência, tecnologia e inovação. É uma pessoa muito preparada. E eu queria só reforçar para todos os industriais e empresários que têm interesse em conversar com a gente, conhecer mais sobre a pesquisa e o trabalho que a gente está fazendo. Nós estamos à disposição, vão ficar todos hoje e amanhã aqui à disposição para sentar, conversar uns 10, 15 minutos com vocês. Estamos à disposição. E, assim, eu quero só reforçar aquilo que eu falei anteriormente, viu, secretário,
que eu conversei com vários dos investidores, assim, que inclusive também fazer uma referência aqui o Constantino, que nos ajudou muito nos contatos, né? Eu não sei se o Constantino está aqui, ele nos passou os contatos de todas as principais. Estou vendo o Mark aqui, né, Mark? A gente conversou e muitos deles falaram das questões associadas com a dotação natural, de capacidade de geração de energia. Falei com o Adão Linhares também. Falamos muito sobre essas questões mais associadas com infraestrutura, mas todos também falaram muito sobre a capacidade da governança estabelecida aqui nesse Estado. Eu sou gaúcho, moro há 20 anos em Brasília, já trabalhei com diversos setores industriais, com desenvolvimento de cadeias produtivas, e aquilo que, não sei se foi o rapaz da McKinsey, que ele falou sobre o Rio de Janeiro, petróleo e gás em Rio de Janeiro, né, Petrobras, e pensando no Ceará, eu acho que o Ceará pode tá chegando na fonte com a água limpa, não está mexida, né? E eu costumo dizer assim sempre, tá? Na corrida do ouro, teve muita gente que ficou rico, sabe? Mas muita gente deu com os burros na água. Só quem ganhou muito dinheiro, independentemente de qualquer coisa, foi quem vendeu as pás e as picaretas. Entende? Então, vamos vender as pás e picaretas para todo mundo. Começa com uma demanda inicial aqui e vocês podemos, eventualmente, começar a exportar para o Sudeste, quem sabe para o exterior. Essa é a minha fala. Fico à disposição de vocês aqui para a gente conversar. Vou estar os 2 dias aqui, tá bom? Obrigado. Carlos Costa, depois o Wickland, 1 minuto para cada, fazer as considerações finais. Bom, gostaria também de aproveitar para cumprimentar o secretário Maia Júnior, que é uma pessoa que tem uma visão de longo prazo, que não é fácil de achar, não somente no Ceará, mas também no Brasil, e eu diria na América Latina. É um visionário, moralmente uma pessoa de Estado. Em relação a esse projeto do Ceará, eu gostaria de trazer à tona uma questão que eu acho importante, que por enquanto ninguém falou. O hidrogênio verde não é um negócio como o petróleo nem o gás. Vai ser um negócio bem mais competitivo, porque não vai ter as questões de quem tem ou quem não tem o recurso, ou seja, você pode criar o recurso simplesmente com água e energia e, portanto, não vai ter esse monopólio que hoje em dia tem no setor, ou quase monopólio que tem no setor de petróleo e de gás no mundo. Então, que tem a ver isso com o projeto? Bom, o importante aqui é compreender que o modelo de negócios vai ser fundamental para que esse projeto seja bem sucedido. E tem que ser um modelo de negócio, como a Duna falou, que seja inclusivo, que também coloque a comunidade que está em torno do PCM, levando vantagem do crescimento econômico da região. Então, mais uma vez, gostaria, e pedindo desculpa para enfatizar mais uma vez, o Banco Mundial é o parceiro certo, na hora certa, nesse desafio para o Estado do Ceará. Obrigado. A minha consideração final é sobre os mercados de hidrogênio verde e derivados. Eu tenho certeza que o Ceará vai participar nos leilões que começam agora e vai participar na exportação de amônia e com sucesso, mas minha convicção é, ao longo prazo, a real oportunidade é mais a parte downstream do hub, do cluster, entrar mais em transformações de hidrogênio verde para produtos mais exportáveis. Talvez minha palavra final seria importante daqui a 10 anos a Ceará não só compete com Chile sobre o último centavo por quilo na exportação, mas realmente cria um cluster que também tem transformações de hidrogênio em produtos mais facilmente exportáveis e com maior valor agregado. Obrigado. Doutor Jurandir, eu queria que fizesse as palavras de fechamento também, agradecendo a todos. Pois não, evidentemente que a inserção da indústria cearense, da indústria brasileira nesse mercado é importantíssima. Mas eu quero ressaltar uma visão, porque hoje nós estamos muito motivados pelos grandes projetos que estão voltados para exportação, estão concentrados nas proximidades dos portos. Isso não será o futuro do hidrogênio.
O hidrogênio verde ele vai ser de uso descentralizado nas diversas atividades. Então, nós temos que já focar na transformação da nossa indústria numa indústria verde. É o fertilizante verde, é o cimento verde, é o aço verde. E essas atividades elas vão permear todos os setores, todos os segmentos. Onde hoje se utiliza combustíveis fósseis, terá que haver uma transformação. Isso vai depender de pesquisa, vai depender de investimentos. Então, esse foco, quer dizer que nós não podemos ficar limitados a ver esses grandes projetos. Esses grandes projetos estão sendo o pontapé inicial e que tem realmente uma importância econômica muito grande. Mas vamos pensar na economia verde, em que o hidrogênio vai ser produzido de forma descentralizada. Isso é que é importante. Vai ser aquela indústria que vai transformar o seu processo num processo verde, indústria de cerâmica, por exemplo, ela vai produzir seu hidrogênio lá, vai transportar energia elétrica renovável para produzir seu hidrogênio lá. Então, são muitas oportunidades que vão surgir dentro desse processo do desenvolvimento do hidrogênio verde. Era esse o recado final e, naturalmente, olha, eu quero agradecer porque eu tive participando aqui da organização, o entusiasmo com que todas as pessoas que foram convidadas aderiram a esse nosso projeto. Nós não tivemos dificuldade, olha, a nossa dificuldade foi porque tantas pessoas queriam contribuir que nós ficamos com filas de palestrantes para caso algum pudesse falhar. Olha, é realmente um momento muito importante nós vermos esse entusiasmo por esse projeto do Ceará, esse entusiasmo que está contaminando a sociedade e que, com certeza, se transformará numa grande realidade para o nosso Estado. Muito obrigado aos nossos palestrantes e ao nosso moderador por esse painel tão rico em informações.